O estudo desta semana nos leva ao clímax da jornada religiosa de Abraão, o sacrifício de Isaac, que foi o teste de fé do patriarca. Esse evento intrigante marca o centro da estrutura do livro de Gênesis. Agora, não esqueça de uma coisa importante. Isaac foi substituído por um cordeiro, o que indica o compromisso de Deus em abençoar as nações por meio da sua descendência. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nessa história surpreendente, de certa forma perturbadora, revelou-se a promessa do plano da salvação. Olá, seja bem-vindo a este encontro da 8ª lição da Escola Sabatina. Não é a última do trimestre, mas é a última da nossa série, da lição 6, 7 e 8. Hoje estudaremos o último vá. Começamos com vá, esqueça seu passado. Depois firmamos a nossa fé no presente, portanto não tenha medo. E agora, na lição dessa semana, o vá, esqueça, desconsidere o seu futuro. Preste atenção numa coisa, Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Esse é o texto de introdução ao estudo da lição dessa semana. O que esse texto lhe informa? O que esse texto fala para você? Pergunte isso na classe, porque é importante que os alunos eles possam extrair do texto áureo, do verso para memorizar, uma ideia, uma mensagem. Eu destaquei aqui que o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão já havia experimentado a bênção de Deus na sua vida. Ok? Vamos ao esboço? Olha aí. A frase de impacto para essa semana, eu já quero começar apresentando-a, porque ela, de certa forma, vai ligar toda a nossa compreensão da lição dessa semana ao tema que estaremos estudando. Graça é ver Deus trocando o nosso filho pelo dele. Você já tinha pensado nisso? Mas essa história da promessa relatada na lição dessa semana. Vamos lá? Olha aí o esboço, está aí na tela. Nós começamos estudando com o primeiro vá, abandone o seu passado. Lição da semana passada, não tenha medo, tenha fé no presente. Mas a lição dessa semana, vá, abandone o seu futuro. Como é que eu posso abandonar o que não recebi? Entenda, nós estamos falando de promessa. E a promessa de Deus para Abraão era de um futuro glorioso. Mas o chamado dele de ir, vá ao Monte Moriá e ofereça ali em sacrifício o teu filho, o teu único filho, era um convite para que ele abandonasse o seu futuro. E aí, você acreditaria nessa promessa, nesse chamado, nesse novo chamado de fé para Abraão? Estava em jogo uma promessa feita por Deus inicialmente, de que ele seria pai de muitas nações, e que agora ele ouve de Deus a orientação para que leve o seu filho ao sacrifício, à morte. O futuro estava comprometido, mas o chamado envolve abandonar a promessa, mesmo que você não compreenda, como foi o caso de Abraão. Você pode dizer, em última instância, o Senhor proverá uma saída. Creia na promessa. Muito bem, vamos lá. Eu preparei o esboço para essa semana da seguinte forma. Você não liga o tema aos dias necessariamente. Não estou preocupado com a sequência dos dias. Eu coloquei 2 temas chaves para a lição dessa semana. O Deus que provê e algumas considerações para você trocar com a sua unidade de ação, ok? Na essência, a lição toda está em cima do que Deus provê. Ele provê o substituto para Isaac, lição de domingo e segunda-feira. Ele provê a esposa para Isaac, lição de quarta-feira. E ele provê a esposa para Abraão. Nesse intercurso, você pode estudar a lição de terça-feira, que trata da morte de Sara. Tranquilo? Então, esse é o esboço bem ao ponto, bem direto, para você fazer a revisão da lição nessa semana. Você trabalha domingo e segunda juntos, porque trata do personagem Isaac. Depois você vai para terça-feira para quarta-feira e fala da esposa de Isaac, que Deus provê para ele.
E ao falar do tema de quinta-feira, que é a esposa de Abraão, você pode tocar no tema de terça-feira, que foi a morte de Sara. Observe que a morte de Sara deu condição para que Abraão casasse de novo e suscitasse a descendência prometida por Deus para Abraão. Ele aprendeu com a história. Ele primeiro esperou ficar viúvo para ter uma nova esposa. Vamos lá. As considerações que eu sugiro que você trate na sua classe são duas, basicamente. Primeiro, confiar não é olhar para si, mas para Deus. Então aplique essa experiência, aplique essa consideração à experiência de Isaac e seu pai. Quando eles foram para o Monte Moriá, quando Abraão recebeu o chamado para oferecer o seu filho em sacrifício. Confiar não é olhar para si, mas para Deus. Segunda consideração que eu acho importante destacar no aprendizado dessa lição, nessa semana, é que Deus escolheu salvar o homem antes mesmo de o homem tê-lo escolhido como Salvador. Entendeu? Deus escolheu salvar o homem antes mesmo de ser escolhido como Salvador. Por exemplo, aplique a declaração de São João 3,16 ao Cordeiro, o substituto de Isaac. Então, amigos, a lição é bem ao ponto e você pode concentrar toda a sua administração na promessa feita a Abraão, como pai de uma grande multidão, e na grande prova de Abraão, que foi levar o seu filho para o Monte Moriá. Ali, no Monte Moriá, ele entendeu o que aconteceria no Monte da Crucificação, ok? No Monte Moriá, Abraão entendeu o plano da salvação e nós podemos pensar a respeito disso. Por exemplo, eu sugiro que você faça uma reflexão final com a sua unidade com a seguinte pergunta: o que aconteceu no Monte Moriá e no Calvário? Como isso nos ajuda a entender melhor o tema da salvação e o que Deus sofreu por nós? Leve a sua classe a pensar sobre isso. A dor de Abraão ao caminhar para o Moriá e a dor de Deus ao olhar para o Calvário. Qual deve ser a nossa resposta? Que Deus te abençoe a responder com segurança a promessa de Deus. Vá, confie na promessa de Deus. Nos reencontramos na próxima semana com a lição número 9. Que Deus te abençoe. Lembre-se de que em casa você estuda, aqui você compartilha, mas juntos estaremos indo sempre direto ao ponto.